Olá pessoal, eu sou o professor Luciano de Língua Portuguesa e hoje nós vamos falar sobre o emprego dos verbos no presente do indicativo, tá bom? Então vamos lá. Presente do indicativo, né? É um dos tempos verbais mais empregados na língua portuguesa falada, na medida em que é utilizado para expressar tanto o presente como o passado e o futuro. Pode-se dizer que se trata do tempo mais versátil de nossa língua. Então, esse presente do indicativo, ele vai estar empregado aí em todos os tempos verbais, tá? Porque o nome é presente do indicativo, que ele vai ser somente presente, tá? Como vocês viram aí, ele é um dos tempos mais versátil da nossa língua, tá? Mais se adapta aí à questão da fala, tá bom? Da escrita também. Então, vamos lá. Segundo o Said Ali, né? O presente do indicativo serve para expressar uma ação que está ocorrendo justamente no momento em que o falante está produzindo o seu discurso ou dentro de um período compreendido nesse momento, ou seja, presente momentâneo. Exemplo, fragmento do texto de Fernando Pessoa. Vamos ver aqui. Cai chuva, é noite, uma pequena brisa substitui o calor. Tá? Então, ele é utilizado aí para expressar o quê? O momento, né, que o falante está produzindo o seu discurso, tá? O momento ali, o presente momentâneo também, tá bom? Então vamos ver. O presente do indicativo é um tempo verbal utilizado para falar de uma ação que ocorre no momento da fala. Assim, ele permite situar o tempo presente indicando uma ação habitual, uma verdade ou características do sujeito. Pode também ser utilizado para falar de ações que acontecerão num futuro próximo, tá? Então vejam aí que já estão aparecendo outras questões da versatilidade desse tempo, né? Da versatilidade dessa aula que nós estamos vendo aqui hoje, tá? Do presente do indicativo. Então, ele já pode aí aparecer em um futuro próximo, né? Sua utilização se encontra relacionada ao ato de indicar um fato no futuro próximo, tido como uma realização certa, por exemplo, né? Daqui a alguns instantes ele volta. Viajo no próximo final de semana. Então, são exemplos de futuros próximos aí que também faz parte do presente do indicativo, tá? O presente do modo indicativo é empregado quando se deseja retratar o quê? Um fato ocorrido no momento da fala, também chamado de presente momentâneo. Olha aí, aprecio boas leituras, estou contente com a notícia, tá? Esses aí são exemplos de presentes momentâneos ali, tá bom? Dentro do discurso, seja ele escrito, falado, tá bom? Vai aparecer ali, tá? Vamos ver. É também utilizado para expressar processos habituais, regulares ou que possuem validade permanente. Por exemplo, durmo regularmente, o direito de ir e vir são concebidos a todos os cidadãos, tá? São características aí, nós estamos vendo, do presente do indicativo, tá? Vamos ver aqui mais algumas. O emprego também se deve ao ato de narrar fatos passados, de modo a conferir-lhes a atualidade. É também conhecido como presente histórico. Tá? Então aqui vamos ver o exemplo. Em 58 a.C., César invade a Galileia e inicia uma das mais famosas campanhas da história militar. Presente histórico, aqui ele fala que é o ato de narrar fatos passados, né? Porque no momento em que eu estou contando um fato histórico, é passado, né? Nós estamos nos remetendo ao passado, porém, a característica desse tempo verbal aí, do presente do indicativo, é como se eu estivesse narrando aqui nesse momento um fato que aconteceu lá no passado. Eu falo do passado, porém, com verbos que indicam que um presente, né? Que é o presente histórico, tá? Como se estivesse acontecendo aqui nesse momento. Estou narrando aquele fato como se estivesse acontecendo agora, né? Mas não é, né? Como ele já aconteceu aí, como vocês viram nesse exemplo, tá? Utilizado com valor também imperativo. O uso do presente constitui uma ação delicada e familiar de pedir ou ordenar algo. Imperativo, ordena, né? Vamos ver aí o exemplo. Ó. Vê se vocês voltam logo, sim. Filho, vê se não me chama antes do almoço. Tá? Então, mais um exemplo para vocês, tá? E a conjugação, né? Para os verbos irregulares que apresentam uma conjugação fixa, o presente do indicativo possui as seguintes terminações. Vamos ver.
Ó, o presente do indicativo nos verbos regulares, eles terminam assim, em O, tá? Na primeira conjugação, né? Ali que termina em AR, né? Em O, em AS, em A, em amos, e, ais, né? E an. Já na segunda conjugação, também o primeira pessoa ali é em O, depois já em es, emos, eis e em. Vejam aí que eles seguem a lógica, né, das terminações, tá? Da conjugação. Por exemplo, a primeira em AR, a maioria vai ser em A, né? A segunda em ER, a maioria vai ser em E. E a terceira em IR, alguns vão ser em E, e o restante lá no plural já vai ser em imos, is e a última em. Né? Então tem uma mescla aí já na terceira conjugação, né? Das terminações. Vamos ver isso aqui. Ó, vamos ver os exemplos, né? Da primeira conjugação do verbo falar. Eu falo, tu falas, ele fala. Daí são exemplos de verbo do presente e do indicativo. Da segunda conjugação, eu bebo, bebes, bebe, bebemos, tá? E da terceira, dividir, divido, divides, divide, dividimos, dividis, tá? Dividem. Então são exemplos aí de verbos no presente do indicativo, tá? Como se conjugam eles, tá certo? Os verbos irregulares, né? Diferente dos regulares aqui, os verbos irregulares apresentam terminações diferentes. Na última aula nós falamos sobre verbos regulares e irregulares. Vocês lembram que os irregulares, eles mudam totalmente a sua forma, eles não seguem ali o padrão, o radicalzinho certinho, né? Eles não têm essa lógica, tá? Esse paradigma. Então vamos ver aqui como é que ficaria, ó. Do verbo ser, né, no presente do indicativo, ó. Eu sou, já mudou, né, ali o radical. Tu és, ele é, somos, sois e são. Então vejam aí que não tem esse radical aí do verbo ser, né? Seria o S, por exemplo, esse radical. Ele já mudou ali na segunda pessoa, tu és, na terceira ele é, né? Fica diferente. Então, para você saber como é o verbo na sua forma original, você tem que conhecer o verbo em si, né? Por exemplo, o verbo ir, né? Vou. Se você não souber que esse verbo vou pertence ali, a forma original dele é ir, você já não vai saber identificar, já vai ficar ali na dúvida, né? Na hora de identificar o verbo, tá bom? Como esse exemplo, né, podemos notar a diferença nas terminações fixas dos verbos regulares para os verbos irregulares, né? Quanto à formação dos tempos, estabelece-se uma distinção entre tempo primitivo e tempo derivado, tá? Os tempos verbais simples são formados a partir de 3 tempos verbais: presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo e infinitivo pessoal. São esses 3 tempos aí, né, para os tempos verbais simples, tá? Esses 3 são chamados de primitivos. Por quê? Porque são os tempos que já existem, são os tempos originários. Nasceram esses 3 tempos aí, identificamos esses 3 tempos, são os primeiros, né, primitivos. O restante dos tempos verbais foram criados a partir deles, tá, que são chamados os derivados. Derivou desses tempos aí, tá certo? Então vamos ver aqui os derivados do presente e do indicativo. Nós temos o presente do subjuntivo, exemplo aí que eu ame, né? Nós temos o imperativo afirmativo, ama tu, e nós temos o imperativo negativo, não ames tu. Então, são alguns exemplos aí dos tempos derivados do presente e do indicativo, tá? Derivou daqueles 3 tempos originários lá que vocês viram anteriormente, tá? No slide ali em cima, tá certo? Vamos lá? Então, os tempos verbais dos verbos irregulares não seguem os modelos e regras acima apresentados, tá? Os irregulares já têm uma outra regra, tá certo? Vamos ver aqui então o nosso exercitando. Vamos ver aqui a questão, tá? Até hoje permanece certa confusão em torno da morte de Quincas Berro d'Água. Dúvidas por explicar, detalhes absurdos, contradições no depoimento das testemunhas, lacunas diversas. Não há clareza sobre hora, local e frase derradeira. A família, apoiada por vizinhos e conhecidos, mantém-se intransigente na versão da tranquila morte matinal, sem testemunhas, sem aparato, sem frase, acontecida quase 20 horas antes daquela outra propalada e comentada morte na agonia da noite. Quando a lua se desfez sobre o mar e aconteceram mistérios na orla do cais da Bahia,
presenciada, no entanto, por testemunhas idôneas, largamente falada nas ladeiras e becos escusos, a frase final repetida de boca em boca representou, na opinião daquela gente, mais que uma simples despedida do mundo, um testemunho profético, mensagem de profundo conteúdo, como escrevia um jovem autor de nosso tempo. Então aqui é um fragmento, tá, da obra do Jorge Amado, tá certo? Chama A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, tá certo? É apenas um fragmento para a gente ver aqui essa questão. Assinale a única alternativa que explica adequadamente o emprego do presente e do indicativo no fragmento do texto de Jorge Amado. Então, ele expressa um acontecimento a ser realizado em um futuro próximo, narra fatos ocorridos no passado com vivacidade, indica que os fatos ocorrem no momento em que estão sendo narrados, indica fatos habituais ou enuncia uma verdade geral. E então, vamos ver? Indica que os fatos ocorrem no momento em que estão sendo narrados. Então, os verbos aqui apresentados nesse fragmento, eles vão indicar o quê? Que os fatos estão ocorrendo no momento ali da narração. Lembra lá que nós falamos sobre os verbos, um presente histórico, né, que ele vai narrando um fato acontecido, porém no presente ali, no momento que ele está, como se fosse no momento que ele estivesse acontecendo, né? E não necessariamente aqui vai modificar, porque eles estão contando algo que aconteceu ali com Quincas Berro d'Água, tá? Dentro ali é um fato que aconteceu, uma notícia, né? Porém eles estão narrando como foi que aconteceu, presente histórico, né? Indica que os fatos ocorrem no momento em que estão sendo narrados, tá certo? Então, para você compreender essa aula, né, você precisa rever novamente, tá certo? Porque não é fácil, o verbo é uma classe de palavra muito extensa, tá? Eles são divididos ali, eles têm as divisões, têm as conjugações, né? Tem os tempos que não são poucos, aqui nós vimos apenas o presente do indicativo, tem as terminações certinhas do presente do indicativo, tá? Que eu apresentei. E aí você fica em casa para estudar, para rever essa aula, para rever as aulas anteriores de verbos, tá? Para que você consiga compreender melhor. Tira print das telas, né? Faz o que você achar que é importante para compreender esse assunto, tá certo? Acessem lá a plataforma Eduque, dentro dela nós temos várias aulas sobre esse assunto, tá bom? E por hoje é só, até a próxima aula.